muito obrigado pela tua participação aqui no Divã Cultural. E vai ser um prazer a gente desenvolver essa conversa hoje, que vai ter um pouco desse papo gostoso, né? Não é à toa que é sexta-feira à noite, né? Aquela conversa, dos causos da vida, e tendo música, poesia, eu acho que tem tudo para encantar todos os nossos seguidores. Muito obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Não sei se a gente chama ouvintes, se chama telespectadores, chama seguidores, né? A gente já nem sabe mais como é que chama, mas a todos que estão aqui com a gente. Nossos apreciadores. Nossos apreciadores, nossos amigos, companheiros, né? E aí a gente bater um papinho, falar um pouco de música, de literatura, né? Assunto é o que não falta aqui pra gente. E é um hábito meu como psicólogo, né? Acredito que todo psicólogo tem essa curiosidade. Todas as entrevistas que eu conduzi aqui, a carreira, né? A vocação está muito ligada à nossa infância, né? As coisas que a gente viveu na infância. E eu gostaria de passar essa pergunta a você. Como é que você começou a descobrir, já na infância, a tua inclinação para a poesia e para a música? Eu brinco que, na verdade, eu acho que eu me interessei por tudo isso porque eu era muito chata. Eu tinha muita dificuldade para dormir. Então, eu era aquela criança assim, que não queria dormir. E aí, minha mãe cantava música para eu dormir a vida inteira. Meu pai lia historinha. Então, eu não tenho nenhum artista na família, nenhum músico, nenhum escritor, ninguém. Ninguém, mas eu acabei tendo mais contato, eu acredito que por conta disso, porque todo mundo tinha que ir lá, que eu não dormia, não, então conta uma história. Aí a avó contava uma história, o pai contava uma história, a mãe cantava uma música. Então eu acabei tendo muito contato com essa questão artística. A minha família a gente ouvia muita música, muita MPB, a gente tinha muito acesso à literatura. E eu, como era muito tímida na época, eu ficava mais quietinha, sozinha ali, lendo um livro, ouvindo música. Então, eu acredito que a arte tenha vindo para a minha vida por esse viés, até falando da psicologia, para ser esse caminho de autoconhecimento, esse contato que eu tinha comigo, como eu não me expressava muito com as outras pessoas, a arte era uma forma de eu me comunicar, né? Mas curioso que você, conversando assim com a gente, você, num primeiro momento, passa um lado extrovertido. Essa extroversão você foi conquistando com o tempo, foi isso? Eu fui conquistando com o tempo. Eu até li há um tempo atrás uma reportagem que dizem que o tímido, quando ele se coloca em foco, ele se sente mais confortável. Então, uma das estratégias do tímido é se colocar em foco. Porque aí eu coordeno, eu controlo, eu sei o que eu estou mostrando, né? E, na verdade, a vida também vai exigindo um pouco disso, né? Quando eu comecei a dar aula, eu precisei me soltar, porque não tem como uma professora ser tímida, ficar ali recolhida. Um caso parecido com o meu, eu também dei aula há muitos anos, né? E aí não tem muito como, né? E a gente vai vendo que ao longo da vida a gente precisa, de fato, aprender a se comunicar. E na carreira artística, então, eu via que os meus amigos que se comunicavam melhor se davam bem, faziam contatos mais interessantes, e eu ficava ali no cantinho tímida, não fazia contato nenhum. Então, eu fui desenvolvendo essa questão e me empoderando de mim mesma, né? E nessa época da infância, você falou da dificuldade que você tinha de dormir, né? Logo. Mas, geralmente, crianças muito imaginativas têm um pouco dessa coisa, né? Elas querem ficar o máximo de tempo acordadas para poderem fabular, né? Você também tinha isso? Tinha. Eu nunca tive muito talento para desenho, não, mas mesmo assim eu criava umas histórias em quadrinho. Então eu queria ficar o tempo inteiro ali aproveitando o que tinha da vida. E hoje eu ainda sou um pouquinho assim. Eu gosto muito de viver, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Que o mundo é tão repleto de oportunidades e de vivências, né? Que eu acho uma bobagem a gente desperdiçar tudo isso. E o artista, não digo todos, né? Mas geralmente quem trabalha com a música, com o teatro, né? Acaba sendo mais notívago, né? Acaba que você, na infância, não gostava muito de dormir. Hoje em dia, você troca muito essa coisa do dia pela noite? Sim, isso ao longo da minha vida inteira, né? Eu sempre fui mais vespertina, né? Eu sempre, mesmo quando adolescente, né? Que normalmente o adolescente acorda mais cedo para estudar para a prova, eu preferia dormir mais tarde
para estudar do que acordar mais cedo. Então, eu sempre preferi a noite, e quando vai ficando a noite é a hora que eu sinto que eu tenho mais energia. É um momento melhor para a criação também, eu acho que, não Mais sei se pelo criativo. silêncio, mas de fato é um momento muito mais criativo. Ainda gosto de dormir bem tarde. A noite, a madrugada é o meu horário preferido. Então, nesse lado da literatura, né, você também com a poesia, é muito comum os escritores utilizarem a noite para o seu ofício, né? Exatamente. É, sempre, sempre. Na verdade, eu sou meio viciadinha em escrever, né? Se olhar o meu celular, meu bloco de nota é lotado de coisa, porque eu lembro uma época que eu morava na freguesia, no Rio de Janeiro, e eu ia de ônibus, né, da freguesia até a Zona Sul, que eu tinha uma sala na Zona Sul. E eu achava tão fantástica aquela experiência antropológica do ônibus, que sempre eu sentava e ia escrevendo alguma história, assim, vendo, que interessante. Que legal. Então, eu tinha várias histórias dessa pesquisa antropológica. A minha primeira faculdade foi psicologia também, então esse meu Psicologia, fascínio pela mente humana também vem de longa data. de longa data, né? Você fez na UF, né? Isso, fiz na UF. Mas em 1700 a.C., né? Que beleza. E na psicologia, por exemplo, dentro desse lado artístico seu, você utiliza muito no teu trabalho, porque, por exemplo, eu estava vendo, pesquisando sobre você, e você trabalha com uma coisa muito específica, que é o desenvolvimento da consciência vocal para o canto. O que seria essa consciência Exatamente. vocal? Tem muito de uma, digamos assim, de uma pesquisa psicológica da pessoa que vai te procurar nesse sentido, descobrir na personalidade dela certas características? Para mim, sim. Essa questão do desenvolvimento da voz, eu penso que a voz, de fato, ela é uma ferramenta de comunicação e é onde a gente conduz, de fato, as nossas emoções, né? Então, o meu projeto de pesquisa, que é o que eu venho desenvolvendo há algum tempo, realmente usar a voz como uma ferramenta do autoconhecimento. Primeiro que ela é um instrumento que está aqui dentro. Então, para eu conseguir, de qualquer forma, trabalhar essa voz, eu tenho que olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu começo a perceber mais o meu corpo, eu começo também a explorar como que eu uso essa minha voz para conduzir emoções. Então, se eu falo de um jeito mais assim, mais agressivo, eu percebo que eu estou conduzindo a emoção de um jeito. Então, eu trabalho tanto com cantores quanto dubladores, atores, enfim. Então, usando essa voz como essa ferramenta de condução de emoção, né? Essa ferramenta da expressão, que para mim foi muito importante. Quando eu comecei a me empoderar da minha voz, eu me empoderei de mim. Porque mesmo quando eu estou um pouco nervosa, se eu sei articular as minhas palavras, eu começo a passar mais segurança e com isso eu vou ficando mais segura também. Então é isso. E quando a gente está falando da arte, sempre é um condutor de emoções, né? E aí a minha paixão é pela mente humana e o que mais tem a ver, o que mais carrega as nossas emoções do que a voz, né? A voz é muito poderosa, né? É verdade. Em momentos de extrema ansiedade, por exemplo, eu acompanho muito aquele The Voice, né? Acho muito bacana esse programa. E você vê vários candidatos com uma voz incrível, né? Mas a gente, como leigo, não percebe, né? Essas pequenas nuances que um especialista percebe. E vários foram eliminados, não seguiram na competição, por causa da ansiedade, quer dizer, da falta de controle da ansiedade. Tinha até um potencial maior do que o outro candidato, mas perdia a vaga por conta da ansiedade. Isso é uma coisa que você também repara muito na tua prática, pessoas extremamente talentosas, mas também extremamente inseguras. Sim, com certeza. Eu perdi um pouquinho do que você falou que está cortando, mas eu acho que eu entendi todo o contexto. Se a ansiedade ela atrapalha um pouco a emissão. Sim, ela atrapalha. E vou até fazer um adendo um pouquinho antes, que os artistas, normalmente, no geral, já são pessoas mais sensíveis, que estão mais ali, são um pouco mais afetadas com o ambiente, né? E até por isso é importante a gente conseguir ter mecanismos para driblar esse nervosismo. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente fica nervoso, que fica ansioso,
a musculatura fica mais tensionada. No que ela fica mais tensionada, a gente tem mais dificuldade de conduzir essa musculatura. Porque quando a gente está falando de cantor, o cantor é um atleta, né? A gente está falando de voz, é músculo. O tempo inteiro, é músculo mesmo. Então, a gente é como se fosse um trabalho de um instrumentista. Você aprende ali shapes e cada movimentinho que você faz ali te dá um som. E o atleta também, ele também ele trabalha a musculatura, trabalha a mente para conseguir lidar com aquelas situações extremas, né, de exposição. E o cantor está sempre exposto, e não só o cantor, a gente, né? A gente está se comunicando o tempo inteiro, né? Então, essa... E você desenvolveu também um trabalho muito interessante, muito rico, com atores de musicais, né? Que é uma categoria de expressividade, né, em dramaturgia, a meu ver, é muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que você tem que ter aquela voz muito potente em determinados momentos de musical, por exemplo, A Cor Púrpura é um musical de muito movimento, né? Então, você vê, a pessoa tem que estar com um preparo físico muito bom, uma respiração muito boa. Ela é diferente do cantor que chega, por exemplo, violão, microfone, voz e violão, e está quietinho ali, mas não, a pessoa está em movimento o tempo todo, né? Como é que é esse trabalho com cantores paramusicais? Assim, vou sempre fazer um paralelo aqui com os atletas, né? O cantor de musical, já que a gente está falando do musical, ele é um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, ele precisa ser preparado muscularmente, ele precisa trabalhar um condicionamento físico, cardiorrespiratório, o condicionamento da musculatura, até para aguentar uma temporada grande. Então, é exatamente a preparação de um atleta de alta performance. E para cada tipo de cantor, assim como para cada tipo de atleta, existe um plano de treinos diferente. Então, um cantor que se movimenta muito, ele tem um acesso de respiração diferente, ele tem um trabalho muscular diferente. Então, por exemplo, um cantor de barzinho que fica muitas horas cantando, ele precisa fazer muitos treinos de resistência. Um cantor que vai se preparar para uma competição, tipo um The Voice, ele precisa já ter muito trabalhado os gatilhos que ele vai usar naquela música. Ele não precisa de tanta resistência, que ele vai cantar poucas músicas. Então, são preparos diferentes. Um cantor de musical, ele normalmente tem uma temporada grande, então ele também precisa de resistência. Mais de uma apresentação por dia, né? Às vezes, mais de uma apresentação por dia. Então, o preparo vocal ele é bem importante. E aí, ele é feito exatamente dessa forma, né? Tem o treinamento antes, o condicionamento antes, e logo antes dele entrar em ação, ele também faz um preparo. Então, ele aquece, ele coloca a voz no lugar, ele relembra alguns gatilhos, para quando ele entrar no palco, já está tudo montadinho. Assim como o atleta. A gente vê que ele faz os treinos antes, mas um pouquinho antes dele entrar em campo, ele também dá uma aquecidinha. Logo antes de começar o jogo, o técnico passa as estratégias. É exatamente a mesma coisa que acontece. Exatamente igual. E você, por exemplo, eu vi uma citação muito interessante no teu Face, em que você diz assim: para cantar, equilibramos memórias sobrepostas. O que seria isso? Exato. Então, aqui eu fiz até uma brincadeirinha com os malabares, né? O que são essas memórias sobrepostas, né? O que a gente faz para cantar? Eu respiro, acontece alguma coisa aqui na minha garganta, né? E eu jogo isso para algum espaço aéreo. Então, quando eu canto, só que quando a gente canta, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo um fechamento X, estou jogando a voz para um lugar Y, estou fazendo uma pressão, sei lá, delta. Então, a gente vai equilibrando. Tem uma brincadeirinha que eu faço, normalmente nos meus workshops, que eu vou fazendo as pessoas montarem um sorriso, né? Então, eu falo, aperta um pouquinho os olhos, afasta um pouquinho os lábios, leva os cantos da boca mais perto das orelhas. Obrigada, estou montando um sorriso. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou sobrepondo memórias. Aperta um pouquinho os olhos, não tira os olhos. Agora, abre um pouquinho a boca. Afasta. Então, se eu abrir o olho de novo, já perdi. Então, eu fui sobrepondo Você está trabalhando com a memória corporal do indivíduo, né? Exatamente. Então, quando a gente está aqui cantando ou falando, a gente está equilibrando uma porção de coisas aqui, de memórias musculares. Muito então, interessante. essa que
que é a viagem de memórias sobrepostas, que o que a gente trabalha na aula é exatamente, como no instrumento, como em qualquer outra coisa, né? Ah, bota a mão assim e essa daqui vai fazer isso. Então eu mantenho essa memória aqui e crio essa outra, então eu faço duas coisas ao mesmo tempo, né? E quanto tempo você trabalha como vocal coach de um determinado cantor, de um determinado artista? Qual o tempo, mais ou menos? É muito relativo? É muito relativo. Você diz o tempo de preparo de um cantor? É muito relativo. Quando os meus alunos me perguntam isso, quanto tempo que eu vou ficar cantando? Eu falei, imagina que eu chego na academia e falo assim, eu quero ficar sarada. Em quanto tempo eu vou ficar sarada? Depende, primeiro. Depende que, de repente, para mim ficar sarada é perder barriga, o outro é ganhar braço, o outro é fazer... Então, e a gente, sempre que a gente fala de ser humano, cada organismo tem um tempo e às vezes tem passos diferentes. Então, assim, o que acontece a cada aula você ganha novos conhecimentos. A cada aula você ganha um pouquinho. Né? Você sai de uma dessas fases do aprendizado, né? Nem que você saia da incompetência inconsciente para a incompetência consciente. Então, a gente está sempre galgando um pedacinho. A média é, tipo, em 6 meses a gente já vê um resultado bem expressivo. Mas, a doutora Cristiane Magacho, que é fonoaudióloga aqui, tá aqui, minha parceira, não me deixa mentir, às vezes, o que é a maior parte do tempo, um cantor procura, gente, tipo assim, eu tenho um show amanhã, preciso que você prepare a minha voz. Então isso acontece. Aí você tem que usar alguns recursos. Eu normalmente uso muito dos engramas, né? Eu uso percepções que a pessoa já tem para tentar acessar essas posições musculares de uma forma mais rápida. É muito comum o artista procurar você em cima do laço, assim? Tipo assim... Muito. Eu tenho um show amanhã. Olha, Tati, eu tenho uma audição semana que vem. É sério mesmo? Você já sabe a música? Não, nem sei ainda. Então, isso acontece demais. Recentemente eu trabalhei mesmo com um cantor, que ele me procurou, e aí ele falou, peguei um diagnóstico aqui, tô com a voz toda lascada, e eu gravo o meu DVD em 2 semanas. Aí eu falei, 2 semanas? A Cris falando aqui, a Tati faz milagre. A gente tenta fazer uns milagres, né? Claro que não é o ambiente ideal, mas a gente tenta fazer 3 Salamaleque ali para conseguir conduzir e pelo menos colocar a voz de uma forma mais agradável, enfim. Que ele possa atingir o objetivo, ainda que a voz não esteja naquele primor que ele gostaria que estivesse, né? Porque é músculo, né? Alguns condicionamentos eu preciso ficar repetindo, eu preciso ganhar tônus muscular mesmo. Então, eu brinco que é tipo vôlei. Eu quero ser jogador de vôlei. O que eu preciso? Malhar, entender técnica e jogar. É isso que a gente faz. Então, um cara que já joga mais ou menos, eu consigo olhar ele no jogo e falar, sua postura do braço não está tão boa. Então, você dá uns ajustezinhos e geralmente já dá bastante resultado, né? E você, nos seus cursos, você também trabalha com uma técnica chamada capacitação em belting contemporâneo. O que deveria ser isso? Eu acabei de fazer essa formação em belting contemporâneo. O belting ele é uma técnica que foi cunhada pelo maestro Marconi Araújo e que ele, na verdade, ele se inspira um pouco em bel canto e no belting americano, né? Então, na verdade, nada mais é do que mais uma linha de raciocínio para você construir uma voz, né? Vai construir essas memórias sobrepostas, esse papo de memórias sobrepostas. Então, é uma linha de raciocínio como se fosse uma dieta. Faz isso, depois faz aquilo outro, e aí a gente tem alguns gatilhos de acionamento dessas posições musculares, né? Então, esse foi um curso que eu fiz. É Cristiane, o nome dela? Doutora Cristiane. Ela falou assim, o que a Tati faz, trabalho que a Tati faz, que é pensar na fisiologia. Eu coloquei isso para você. Exatamente. Então a gente até vinha conversando logo depois que eu fiz a formação em belting contemporâneo, que eu incorporei muitas coisas para o meu método, né? Então a finalização do processo de desenvolvimento é a gente ir montando arranjos musculares, que é isso que eu estou dizendo. O laringe está em lugar tal, você está projetando a voz para lugar Y, e o fechamento, então a gente vai montando arranjos musculares. Eu estou até, agora em abril eu lanço um curso online
que é onde eu apresento essa minha metodologia. Então, ela vai exatamente assim. Você aprende esse negócio aqui, depois esse daqui, depois vai juntando. Como eu faço aquela brincadeira dos malabares, né? Entende como é que joga uma bolinha, entende como... Agora vão jogar as três juntos. Então, essa é... E tudo isso é sempre embasado cientificamente, né? Como a doutora Cristiane está falando aqui, que a gente cria isso a partir de estudos e de estudos de fisiologia, né? A gente se debruça... A ciência, ela sempre se debruça sobre o fenômeno para explicar e criar técnicas para acelerar o processo de desenvolvimento, né? E no lançamento dos seus livros, por exemplo, quando você lançou o livro No Avesso dos Olhos, né? É muito comum, tanto do livro como do audiobook, né? Você ter essa apresentação que une a poesia com a performance, né? De um artista. Inclusive, eu acho que nesse dia eu vi um vídeo em que estava uma artista que eu já entrevistei no Divã Cultural, a Paola Polini. Ela participou do lançamento, né? Então, fala um pouquinho dessa mescla que você faz tão bem entre a música e a poesia, né, na apresentação das suas performances. Sim, primeiro que são grandes paixões da minha vida, né? A paixão pela palavra, a paixão pela palavra falada e pela palavra cantada. Então, quando eu lancei o livro, eu falei, cara, eu vou unir minhas duas paixões em um projeto só. Então, normalmente, esses shows, como é que a gente faz? Tem um diálogo entre música e texto, né? Não são assim, músicas aleatórias com textos aleatórios. Sempre uma música vai conversando com um texto. Então, se eu tenho uma música que está falando, sei lá, que até que eu vou mostrar aqui, uma das que eu vou mostrar, que a né? Ela fala, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor. Então, eu vou fazendo esse levantamento, esse questionamento do que a gente quer e de como a gente vê, né, a vida e tal. E aí eu entrelaço isso com um texto que é outrofobia, que eu também levanto essa questão desse preconceito que a gente tem, que eu acho que é muito maior, ainda mais do que a gente está vivendo agora. É muito mais do que homofobia, racismo. É uma outrofobia, um preconceito simplesmente pelo outro pensar diferente, né? Então, as músicas, elas vão sempre conversando com os textos, até para trazer esse exercício da reflexão da música, né? A música não está só naquele lugar do entretenimento, só de zoar, né? A cultura, ela tem esse papel de fazer a gente pensar, né? De trazer a gente para esse lugar da reflexão. Então, a proposta desses shows entrelaçando música e literatura é essa, trazer uma reflexão e falar assim, presta atenção na letra, presta atenção no que a gente está falando, e sempre trazer algum questionamento, alguma reflexão sobre alguma temática. Não, é muito legal, isso que você tem um fio condutor, né? E é a temática, quer dizer, a música de um autor que tem tudo a ver, de um cantor que tem tudo a ver com a poesia naquele momento. Eu acho que isso estimula ainda mais a reflexão, como você disse. Não é aleatório, porque senão ficam duas coisas esquizoides, né? Separadas. E assim não. As coisas estão buscando uma harmonia para levar uma reflexão. Queria até aproveitar esse momento, já que a gente está falando, para você apresentar um grande ídolo seu, que é o Gonzaguinha, e você fazer essa ponte com a sua poesia. Então, vamos lá. Normalmente eu começo esse show, que é o especial, eu tenho o especial Gonzaguinha, eu começo falando um texto meu, que eu digo como é que eu me sinto quando eu escrevo, e logo depois, deixa eu ver se vai tudo funcionar aqui, e logo depois eu entro com uma música que fala mais ou menos disso também. Então, deixa eu só... Olha, a gente deixa tudo ligadinho, mas na hora que vai botar o play, o negócio dá sempre faz parte. Então, eu começo... Vamos ver, acho que agora vai dar certo. Eu começo o show falando de como eu me sinto quando eu escrevo, né? E é um dos textos que ele fala fazendo amor com as palavras. E aí eu não sei se vai funcionar, não quer funcionar. Mas se não quer funcionar, eu vou fazer a capela mesmo a música. Então, eu começo falando que eu tenho uma sensação de gozo quando eu escrevo. Eu sinto como se eu fizesse amor com as palavras. Elas percorrem o meu corpo e não importa se são feias ou bonitas. Basta sentir quando elas me tocam, escorrem pelos meus dedos e caem em algum lugar do universo e fazem morada como em uma pintura literária. E aí eu entro na Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda
que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Um coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força é tanta. Tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Bravo! Lindo, lindo, lindo. Então, a capela fica ainda mais bonito, né? Vamos na capela, né? Não deu certo a tecnologia, a gente vai na capela. E aí é isso. Então eu começo falando como eu me sinto, né? Quando eu escrevo, e digo, e aí eu dou a introdução. Então, quando eu soltar a minha voz, entenda que palavra por palavra é uma pessoa se entregando. E aí assim vai o decorrer do show, sempre nesse papo, né? Então nada é gratuito. Os textos são sempre... Tem esse bate-papo. Conta uma né? história, né? Conta uma história, né? Conta uma história, exatamente. E quais os autores, e aí eu acho que dá para fazer essa mescla perfeitamente, né? Quais os compositores e autores que mais te marcaram desde a juventude e influenciaram o seu estilo poético? Os autores, olha, eu sou... você diz na escrita. E eu coloco nesse barco também compositores, porque de repente, né, também a música pode incentivar muito. Sim, ó, o Gonzaguinha é um cara que eu sou muito apaixonada, até por isso que eu escolhi, né, quando eu fiz o lançamento do primeiro livro, eu peguei compositores aleatórios, né, não era só um compositor, então eu peguei Djavan, peguei Cartola, e eu vi que eu botei muita música do Gonzaguinha. Eu falei, gente, Gonzaguinha tem muito a ver com as coisas que eu quero falar, né, e até na minha escolha, quando eu estava pesquisando sobre quem que eu ia falar, eu vi uma entrevista do Gonzaguinha que a pessoa perguntava para ele assim, Gonzaguinha, você prefere ser cantor ou compositor? Aí ele falava, eu prefiro ser pessoa. E aí eu falei, bicho, é isso que eu quero levar, né? Essa ideia de ser pessoa. E sobre a literatura, eu sou muito apaixonada por Clarice Lispector, assim, me influencia muito, adoro Clarice Lispector. E Manuel de Barros, quando eu comecei a ler Manuel de Barros e ver coisas do Manuel de Barros, mudou muito a minha forma de escrever, né? O Manuel de Barros tinha essa liberdade, né? De, não, vai escrevendo. Então, essa brincadeira de escrever em flow, né? De só deixar a coisa aí rolando, isso para mim veio muito do Manuel de Barros e é uma coisa que eu adoro, apesar de vez em quando curtir fazer uns exercíciozinhos, né, de escrita com algumas regras, mas o que eu gosto mesmo é do flow, escuta ali as palavras, né, como se tivesse alguém sussurrando ali, vai jogando no papel, depois a gente vê no teclado. É muito aquela coisa psicanalítica da livre associação de ideia, né? Você vai deixando uma palavra, vai puxando a outra, né? Exatamente, é isso. Essa é a brincadeira. Incrível como é que vários autores, né, principalmente no início do modernismo, né, foram tão influenciados pela psicanálise. Você vê a Semana de Arte Moderna de 22, né, você tem todo aquele Mário de Andrade, do Drummond, e o Nelson Rodrigues, né, que fez todo o teatro dele do inconsciente. Né? É muito legal. Sim. E a brincadeira até do nome do meu livro, Do Avesso dos Olhos, é exatamente essa.
Que é exatamente isso. Tem um mundo que a gente vê aqui, né? Que a gente compartilha. Hoje em dia ainda tem esse mundo virtual que é mais falso ainda, né? E esse título é bem Clarice Lispector, né? Quando eu escrevi esse livro, eu estava muito viciada em Clarice Lispector. Eu estava lendo muitas coisas da Clarice. E aí até um amigo falou, Tati, você tá com muita influência de Clarice nesse livro, porque tem umas coisas bem viscerais, assim, né, que eu gosto. Meu próximo livro, ele também tem uma coisinha visceral, mas eu tenho lido muito Marta Medeiros, né, que é uma autora mais moderna, e aí... Mas eu gosto mesmo do drama da Clarice. E é muito legal, eu acho que quando a gente está escrevendo, eu escrevo também, agora poesia eu já não escrevo há alguns anos, mais conto, crônica, mas na época da faculdade de psicologia eu escrevia muito influenciado por Fernando Pessoa, né? Que é outro então, maravilhoso, né? Tem versos meus assim que eu noto assim, por exemplo, preciso de uma imagem sem rosto que possa atravessar impune o cárcere dos espelhos. Isso é Fernando Pessoa o tempo todo. Maravilhoso. Isso já me lembrou Augusto dos Anjos também, né? Aquele versos íntimos. Eu lembro que foi o primeiro... eu era meio esquisita quando era criança, né? Eu lembro que foi o primeiro poema que eu memorizei, foi aquele versos íntimos do Augusto dos Anjos, né? Vês, ninguém assistiu o enterro de sua última quimera. Falei, gente, que coisa terrível, né? Eu novinha, adolescente, assim, vês, ninguém assistiu o enterro de sua... A mão que afaga, mas eu achava incrível, né? Essa intensidade nas palavras, né? E o mais legal é quando você faz coisas. Na época da faculdade, pouco antes de entrar na faculdade, eu tinha feito uma entrevista com aquele escritor e memorialista Pedro Nava. Quem tinha me passado até o contato dele foi o próprio Drummond na época. Então, quando eu levei um conto que eu tinha escrito, né, eu gostava muito de escrever no estilo assim, de suspense, aquela coisa toda, ele virou e botou assim, quantas coisas você já leu do Kafka? E eu nunca tinha lido Kafka na minha vida. Eu pensei, mas esse teu conto é kafkiano. Quer dizer, eu fui buscar Kafka a partir do que ele me falou, mas eu nem sabia que tinha essa influência. Olha o inconsciente coletivo aí, né? Olhando as coisas que eu Sim. Essa coisa da literatura surrealista, né? Eu também não tinha essa vivência até alguém me dizer também, Tati, você faz um negócio meio surrealista, vai procurar ali umas referências, né? Eu estava até contando esses dias que eu fui, esse audiolivro, né? Eu mandei para minha tia já é uma senhora. Sim. E aí ela assim, minha filha, eu acho que tem uns textos aqui que estão sem final. Aí eu falei, não, tia, é assim mesmo. Que deixa uma reflexão, né? Termina com... Falei, não, tia, não é para fechar, ele deixa uma reflexão para você pensar sobre, né? Claro, né? Ela, entende, sou eu que crio o final. Eu falei, o final tá aí, tia, mas o final é uma reflexão, né? Que o surrealismo, ele tem um pouco disso, né? Conta muito, mas tem um quesinho de fazer você pensar, né? Que foi uma coisa também, mais uma vez, namorando muito com a psicanálise. Eu me lembro que o Salvador Dalí era mais jovem que o Freud, e o sonho da vida dele era conhecer o Freud. Quando ele conheceu, ele mal conseguia falar, né? De tanta emoção. E os quadros deles falam, né? O Freud era muito avesso a essa coisa de... O Freud não gostava muito da pintura, né? Das artes plásticas, ele voltava mais para a literatura. Mas ele foi obrigado a reconhecer que os quadros do Dalí marcavam muito ele, né? E realmente, você vê uma pintura do Dalí, é uma coisa que impressiona de cara, né? Eu gosto muito. A pintura surrealista, a arte surrealista, nem tanto a literatura, eu confesso que eu nem sou tão fã da literatura surrealista, mas a pintura eu acho fantástico. É fantástico. Filme eu também acho alguma coisa... Já assisti, mas eu acho alguma coisa meio esquisita. Mas a pintura eu acho... eu tenho algumas ilustrações aqui. Essa daqui que é a contracapa do livro, isso é bem surrealista, né? Muito bonito. Bastante dessa coisa do surrealismo. Então tem algumas ilustrações aqui. E o surrealista, ele é fissurado em olhares, né? Os olhos. Sim. Você vê como é que o Dalí tinha essa coisa da escopofilia. Essa é a capinha. Então, esses olhos que a gente arranca, né? Bota um falso, bota um outro aqui por cima. Então, olha, é aquela coisa, né? O livro não é a capa, mas uma boa capa já te seduz para o livro, né?
Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu fiquei bem feliz com essa capa. Você tem uma pessoa que sempre faz a capa para você ou depende? Você... Não, na verdade, o primeiro, meu primeiro livro, quem fez a capa foi o Pernan Santos, que é um amigo meu, e essa capa quem fez foi o Fabiano Veneza, que na verdade ele é fotógrafo e guitarrista. A gente trabalhou junto numa banda. E aí eu falei, Fabi, eu que tava querendo fazer uma capa e tal. Ele falou, vamos viajando na capa juntos. E aí a gente chegou nessa, que é a capa do Fabi, e tem algumas ilustrações aqui do Fabiano também. E tem umas que é bem nessa linha, né? Algumas coisas meio surrealistas, tem umas... Enfim, essa daqui era a capa do primeiro livro, essa do Pernan. Então é uma árvore de cabeça para baixo, né? Brincando com essa coisa do avesso. Então esse daqui é uma reedição desse livro. Eu reeditei ele e ele está com uma nova capa. Então eu reeditei para esse... Eu ganhei esse livro num festival nesse edital Aldir Blanc, né? Então eu reeditei o livro impresso, fiz nova capa e fiz o audiolivro com as trilhas sonoras. Que eu adorei fazer também. Né? Essa foto que você me mostrou me remeteu àquela coisa de associação, né? Livro. O Salvador Dalí fez umas imagens, praticamente fez a cenografia do filme do Hitchcock, Quando Fala o Coração, com Gregory Peck, com a Ingrid Bergman. E tem uma passagem do filme, que tem aquela coisa de edição, né? No filme ficou 2 minutos, mas ele fez 15 minutos de sons. E tinha uma imagem de uma árvore muito parecida com essa que você me mostrou agora. Com essa árvore invertida, né? Na verdade, essa ilustração ela é uma foto... como é que chama? Eu acho que é foto ilustrativa. Você faz a ilustração a partir de fotos. Acho que eu acho que é esse o nome da técnica. Eu acho que é foto ilustrativa, alguma coisa assim. Mas eu sei que é isso. Ele pega uma foto e vai montando coisas em cima daquela foto. Né? E você citou agora da época da banda, né? O rock, teve uma época que o rock falou mais fundo dentro de você, porque, por exemplo, eu sou da geração Rock Brasil, entendeu? Eu sou roqueiro até hoje. O rock também deixou uma marca profunda em você? Sim, a minha primeira banda foi uma banda de rock. Eu acho que todo mundo começa com uma banda de rock, né? Que era a Beth Sellers, né? Na verdade, a ideia do nome era ser best seller. A gente falou, ninguém vai falar best seller, né? E aí ficou Beth Sellers. E foi quando eu criei o meu primeiro alter ego, se eu posso assim dizer, né? Eu era tímida. Sim. E aí a gente criou a tal da Beth Sellers. Então, quando eu entrava no palco, não era eu, era a Beth. E aí a gente descreveu quem era a Beth. Então, que hoje em dia, para mim, é a minha Tati Vidal. A Tati Vidal é uma pessoa e a Tatiana é outra. Muito antes da Beth Balão. Eu tinha a Beth Sellers. E aí é isso. Então, a Beth Sellers, ela era uma menina descolada, ela era super tranquila. Então, quando eu subia no palco, eu não era a Tati tímida. Eu era a Beth descolada. E aí isso era engraçado, porque eu descia do palco, eu estava tímida. Eu entrava... O pessoal, Tati, isso é muito falsa. Eu falei, não é, querido, lá não sou eu, né? É verdade. Não, mas tem isso. Teve uma coisa, não vou citar não por uma questão assim de ética, mas ela depois fez uma palestra comigo no chamado Colégio da Cidade, na época, e como ela era uma atriz que se apresentava numa peça e expunha muito, né? Tinha até cena de nudez na peça, né? De morte, e ela ficava mais de 15 minutos nua na peça, né? E era muito tímida. E aí, no dia da palestra, eu, já com aquele hábito de professor, né, que eu gosto de dar aula, indo até os alunos. Aí eu vou, aí o pessoal já vira para trás, daqui a pouco eu estou lá na frente e tal. E ela sentou em cima da mesa, em posição de lótus, e não conseguia ir até os alunos. Aí depois ela me ligou e falou assim, eu literalmente travei na hora da minha fala. Eu falei assim, mas até me surpreendi. Porque no palco você, poxa, mas no palco não era eu. No palco, entendeu? Então tem muito dessa coisa, né? Exatamente. Então, isso para mim funcionou muito. E hoje eu ainda... claro que hoje eu estou bem misturada com a Tati Vidal, né? A Tatiana já é bem parecida com a Tati Vidal, nós já nos misturamos.
Mas muitas vezes eu criei isso mesmo, o personagem. Como que eu vou me posicionar? Não, então entrou a Tati Vidal aqui e isso me ajudou muito a superar a minha timidez. Ter esse personagem. Não sou eu, é o personagem. E aí o personagem eu consigo descrever. E eu trabalho isso também com alguns alunos, né? Vamos descrever quem é a sua... qual é a temperatura do seu personagem pretendido, né? E aí a gente consegue montar isso e são resultados muito interessantes, assim, de construções psicológicas mesmo, né? Sim, Você sim. vai criando aquela persona e aí você cria através da voz, né? Então, se eu falo de uma forma mais assertiva, você vai achar que eu sou assertiva, eu começo a acreditar que eu de fato sou assertiva e fico assertiva, né? Então, e se eu tenho essa vozinha assim, eu acabo passando uma delicadeza, as pessoas acham que eu sou sensível e eu acabo ficando sensível de fato, né? Então, eu realmente acho que a voz... Eu sou muito apaixonada por voz, eu acho que ela é um negócio muito mágico. E por isso que o universo da dublagem é tão fascinante, né? Sim, sim. A dublagem é muito legal. Essa criação de personagens através da voz eu acho fantástico. E aí, ontem eu estava até dando uma aula nesse curso de dublagem e falando sobre interpretação e a gente criando parâmetros, né? Então, tem parâmetros, por exemplo, se eu uso um som, como eu fiz aqui, né? Um fechamento mais macio e um sonzinho mais agudo, eu passo uma ideia de mais delicadeza. Agora, se eu aumento meu fechamento e uso um som mais grave, eu já passo uma outra ideia. Então, tendo o controle desses parâmetros, eu consigo criar personagens com muito mais velocidade. Tanto para a vida cotidiana quanto para a arte, né? Imagina que eu quero pedir um negócio para você, eu falo, faz ali para mim, poxa, faz. Ou então eu posso falar, faz agora! Né? Você já consegue ir criando esses personagens de uma forma muito ágil. Você vai da Mulher Maravilha e... porque o mercado ele exige essa velocidade, né? Então, que você coloca essa criatividade de uma maneira veloz, né? Como você colocou. Exatamente. Você tira a voz desse lugar mítico que ela ocupava, de imagina, não só quem tem o dom, e coloca ela num lugar que é palpável para todo mundo, né? Eu penso que essa é a minha missão, fazer com que as pessoas acreditem que, de fato, a voz não é um negócio, quem tem o dom, e é uma coisa que todo mundo pode desenvolver. E houve algum momento da tua vida em que a poesia e a música não conseguiram caminhar juntas? Por exemplo, você se dedicou mais ao canto do que à escrita? Sim. Na verdade, a escrita foi foi o meu primeiro acesso à arte, mas eu comecei a trabalhar de fato com a literatura não tem muito tempo, né? A realmente colocar ali, me dedicar, e mesmo porque as pessoas falam assim, Tati, ninguém quer saber de livro, ninguém quer saber de literatura, e aí eu fiz na marra, né? Realmente não dá um retorno financeiro, mas a gente faz pelo amor. O que eu dediquei a minha carreira foi ao desenvolvimento vocal, né? As pesquisas da voz. Então, a minha carreira com a preparação vocal. E aí, quando já trabalhei bastante como cantora, mas sempre foquei nas pesquisas do universo vocal, de fisiologia, de como a voz, como essa ferramenta da expressão. E aí o livro, ele é recente, mas é a minha paixão. Eu confesso que a minha paixão é a escrita. Ela que me leva. No livro, eu queria que você nos premiasse com mais algumas poesias. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, essa que eu disse, que é a outrofobia. Eu gosto desse texto porque eu acho que ele é sempre muito atual, né? E traz essa reflexão que, para o momento, ainda mais, né? Essa outrofobia. Então, outrofobia. E o mundo segue na outrofobia. Subimos em nossos pedestais culturais, intelectuais e apontamos o dedo. Categorizamos, limitamos, engaiolamos a alma, determinamos o senso, a persona. Preconceitos sociais, culturais, de gênero, raça, sexo, credo. Preconceitos disfarçados de virtude, de poder cultural, financeiro, emocional. Mas quem é melhor que quem? Estamos todos no mesmo barco, cada um com a sua função.
A diversidade faz o mundo, as coisas, a natureza. Sem pausa, não há som. Sem noite, não há dia. Sem diferenciação celular, não há corpo. Sem aberturas e fechamentos, não existem ciclos, pulsações, batimentos cardíacos, peristaltismos, sinapses. Sem a diversidade, não há vida. Opa, lindo, lindo. Eu acho que a gente... que essa expressão outrofobia é bem o espírito de época que a gente está vivendo, né? Porque, como você disse, é mais do que o preconceito contra determinado gênero, contra determinadas coisas. Não, é o medo, digamos assim, o pânico da diferença. As pessoas, você vê que as próprias redes sociais, elas se tornaram palcos do egocentrismo, né? São pessoas, são narcisos, né? Um mais e a gente fica dentro de bolhas, né? De bolhas. Em que já aconteceu, você já deve ter passado por isso também, de um amigo meu de infância, enquanto eu ia concordando com ele, curtindo, muito bem, parabéns. Aí teve um dia que simplesmente eu discordei de um ponto do que ele tinha dito e acrescentei alguma coisa. Nossa, parecia que eu tinha ofendido a família de árvore genealógica dele. Isso eu acho muito delicado, Paulo. Eu acho uma questão que eu acho que a gente ela devia estar vindo à tona o tempo inteiro, ainda mais com essa polarização que se instalou, né? Então, hoje as pessoas não conseguem mais conversar sobre nada. A gente vê as famílias se desfazendo simplesmente porque têm opiniões políticas diferentes, amizades se desfazendo porque têm pensamentos diferentes. Eu tive até recentemente um casal de amigos que se separou porque brigou por causa do Big Brother. Caramba! Porque um achou que, sei lá, quem estava certo, o outro achou que o outro que estava, e aí, não, então é um absurdo você ser assim, você pensar dessa forma, eu não quero mais me relacionar com você. Então eu não quero me relacionar com você porque você pensa diferente. Gente, porque você pensa diferente, aí é que eu devia querer me relacionar com você para entender, mesmo que eu não concorde, já dizia é Descartes, isso? Eu não concordo com você, mas vou lutar até o fim pelo seu direito de se expressar, não é? Voltaire, isso mesmo. Então é isso, por mais que eu não concorde com você, é muito enriquecedor você enxergar uma linha de raciocínio diferente. Entendi, você pensa assim, olha, eu acho, não concordo, acho completamente diferente, mas entendi o seu ponto. A gente amplia o olhar, né? Então a gente vai só se fechando cada vez mais, né? Então... Hoje em dia você não tem mais exemplos, é uma história. Eu, na época de faculdade, fazendo um trabalho de psicologia, eu entrevistei o saudoso advogado Sobral Pinto, né? Um dos grandes nomes, né, da advocacia. E o Sobral me contou um episódio, ele era católico fervoroso, e ele defendeu o Luiz Carlos Prestes, comunista, ele não topava o comunismo de forma alguma, mas na época o Getúlio Vargas tinha entregue a esposa do Prestes, grávida, para os nazistas, né? A Olga. Então a Olga morreu em campo de concentração e o Sobral se ofereceu gratuitamente para ele, porque ele estava lá largado nas cadeias da ditadura Vargas. E ele disse assim, mas eu não te chamei aqui, não, mas eu vim aqui porque eu soube da tua situação, eu não sei se vou conseguir trazer a sua esposa viva, mas eu vou fazer de tudo para trazer a sua filha. Então você vê, o Prestes, todo resistente a ele estendendo a mão, o Sobral se empenhou, conseguiu trazer a filha dele viva para o Brasil, e desde então começou a surgir uma amizade formal, mas uma amizade, porque o Prestes não podia negar, ele devia a vida da filha dele ao seu maior rival ideológico. Então é uma história linda, né? Que hoje em dia é impensável. Concorda comigo? Concordo. Isso é muito delicado, né? Isso é um momento que eu acho que a gente está vivendo, não sei se isso é sem precedente, mas é um momento que a gente devia passar logo dele, né? Vamos acolher mais o ser humano, enxergar que o outro é simplesmente um outro ser, né? Não é um seu inimigo, né? Ele só porque ele pensa diferente, ele não é seu inimigo, né? Todo mundo tem direito de pensar, de ter suas opiniões, enfim, né? Eu prefiro ser pessoa, né? Uma coisa que você salientou muito bem, só complementando o que você disse, nesses debates todos, não brigam só por Big Brother, né? O mais triste é quando você transforma questões científicas
em bandeiras ideológicas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa entrevista com você de máscara, mas para muita gente com um pensamento extremamente radical, parece que a máscara é símbolo de alguma coisa. O Paulo deve ser de esquerda, do direito, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está tentando preservar as nossas vidas, né? Então é complicado. Né? Tem um canal que é a Nerdologia, né? Coisa de nerd, que aí ele fala sobre a teoria da caixa de bombom, que eu acho fantástico. Então ele fala assim, imagina que eu tenho 2 caixas de bombom aqui, uma da Garoto e uma da Lacta. E aí eu vou e pego aqui um bombom da Garoto. Ele fala, sou garotista. Não, eu gosto desse. Então eu vou pegar um da Garoto, pego um da Lacta. Não é porque eu peguei um bombom da Garoto que eu virei garotista. Não é porque eu peguei um bombom da Lacta que eu virei lactista. Então eu posso pegar opiniões ou ideologias de vários pontos e criar a minha. É a minha, então é a ideologia da caixa de bombom. É isso. Não é, eu gosto, sei lá, eu gosto do Serenata de Amor, mas eu gosto também do, sei lá qual que é o da Lacta, mas enfim, não sei, não faço a menor ideia, sei lá, Diamante Negro. Aí você vai falar que eu sou garotista. Então, e o mais legal, você tem amigos de diferentes tribos, isso é que é o mais rico, né? Claro, e para você enxergar coisas diferentes, né? Ver visão, né? Visões diferentes, né? Quando a gente. Tem uma frase que eu adoro, que é quando você perder uma verdade te faz muito mais sábio do que ganhar uma certeza. Perfeito. Então, quando você perde uma verdade absoluta, você amplia a sua visão. Quando você ganha uma verdade absoluta, você se fecha. Então, acho que é perder verdades absolutas aqui, a gente aquilo que o velho Sócrates dizia, né? Agora você me remeteu uma frase, a sabedoria é um sinal de menos. E é verdade. Mas é verdade. E aquele papo de uma conversa produtiva é quando de 2 pessoas sai uma terceira, né? Uma terceira. Então eu ganho coisas no diálogo, né? Eu tenho que estar aberta a me transformar quando eu entro num diálogo. E isso é o bacana, né? Eu sair daqui, a gente sair desse papo aqui, uma pessoa diferente da que eu entrei, né? Se a gente só fala da mesma coisa, a gente sai igual. Uma coisa que eu acho muito legal, Tati, agora me veio também esse papo gostoso que a gente está tendo, era de voltar no Brasil aquela época, né, em que você tinha Villa-Lobos dando aula de música, aquela época em que você tinha Cecília Meirelles em sala de aula, quer dizer, você tem teatro dentro dos colégios. Olha como seria rico se a gente tivesse as artes instituídas mesmo dentro das escolas como um projeto do MEC. Né? Acho que seria maravilhoso isso. Sim, a gente voltar com a cultura, colocando a cultura nesse papel realmente de reflexão, né? E não só essa coisa de só para curtir, só para zoar. A cultura sempre teve esse papel, né? E hoje em dia a música não tá mais nesse papel, né? Ela tá num papel só de distrair, né? Só para que também é uma boa função, mas ela pode ter um pouquinho mais, né, do que só uma distração, né? Pode trazer mais essa do que reflexão. Isso, eu acho que algumas músicas hoje em dia, elas também caem naquela armadilha das bandeiras. São músicas que são feitas defendendo verdades estratificadas e não levando a pessoa, por exemplo, não como as músicas do Ivan Lins, do Gonzaguinha, que levam você a refletir, né? A ver assim, peraí, será que eu estou certo, eu estou errado, será que eu posso ir por esse caminho, né? Não há coisa melhor do que você mudar um ponto de vista, não porque ninguém te obrigou, mas porque você teve um insight, né? Sim, e é delicado, né, o papel que a cultura tem de criar pensamentos, né? Então, músicas que propagam valores muito distorcidos, isso sem querer querendo, isso faz com que a gente tenha uma sociedade com valores muito distorcidos. Se eu estou ali cantando o tempo inteiro que se eu me separei de você, eu quero que você se ferre, que eu vou ficar ali bebendo e vendo você sofrer e vou curtir, eu estou ensinando a população a fazer isso, não ter respeito por Então acabou um relacionamento, não é porque acabou um relacionamento que eu quero que você sofra, eu quero que você fique bem e eu fico bem. Vamos... E não tipo assim, não, então agora eu quero que você se ferre, eu vou ficar aqui bebendo, espalhando para todo mundo e ver ha que você está sofrendo. Que valor distorcido é esse, né? Então isso eu acho
que a gente não devia passar isso, a gente precisa de mais amor, né? Mais acolhimento, e é isso que a gente precisa viralizar nesse momento, eu acho. Mais poesia nas relações. E agora, pegando esse gancho da poesia nas relações, eu queria que você nos brindasse, porque, como sempre, quando o papo tá bom, sabe aquele papo de sexta-feira que a gente encontra no barzinho, quando a gente vai ver, "Ih, cara, é o que está acontecendo aqui, daqui a pouquinho." Eu queria que você nos brindasse esse papo tão gostoso que a gente teve com uma poesia que você também escolheu para essa noite. Na verdade, eu queria fazer... Posso fazer uma música minha? Claro, claro. Tem super a ver com esse papo, né? Eu escrevi ela agora também nesse momento da pandemia e eu estava assistindo acho que era um show da Bethânia, e aí ela falava assim, né? Dizem que hoje em dia a gente não tem tempo mais para poesia, né? Não tem tempo mais para gentileza, mas eu acredito que temos sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e essa música surgiu daí, né? Pra viralizar é o nome. Ouvi dizer que não há tempo para amar, não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. Ouvi dizer que não há tempo para amar, não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. E eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu abrindo as cortinas desse mundo meu. Eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu morando no avesso desse mundo meu. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. E o tempo parou no tempo, dizendo tem tempo pra viralizar, 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 pra viralizar. E como a gente vem falando aqui, a gente devia viralizar um pouco mais de amor, um pouco mais de respeito ao próximo. E é isso que a gente precisa viralizar de fato. Não é guerra, não é discussão, não é desencontro, muito pelo contrário. A gente tem que viralizar em mais amor. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. E o tempo parou no tempo, dizendo tem tempo pra viralizar, 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 pra viralizar. Sensacional, muito bom. Que é bem essa... Já me viralizou, já estou... Pra viralizar. Muito que legal. É isso, né? Legal. A gente tem que... tem tempo, sim, eu acho que tem tempo pra gente falar de amor, pra gente falar de poesia, pra gente falar de coisas boas. E o tempo parou no tempo pra dizer, olha aqui, tá dizendo que tem tempo pra nada? Aqui, ó, paramos tudo, né? Então, no início da pandemia, a gente parou tudo e falou, e aí, cadê que não tem tempo? Tem tempo, sim. E teve muito tempo pra arte, né? A arte ganhou um espaço, agora os artistas estão lascados, mas assim que começou a pandemia, foi a arte que nos segurou, né? É verdade, a arte nos deu a força que a gente precisava. Poxa, Tati, muito obrigado, já estou aqui na contagem regressiva, mas deu tudo certinho, eu gostei que você apresentou a tua canção, o papo rendeu muito legal, e tem esse espaço aqui à sua disposição, quando você tiver tanto os cursos online, como também apresentações musicais, conte sempre aqui com apoio e com carinho do Divã Cultural. Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer. Obrigada para vocês que estavam aqui com a gente. E a gente segue junto. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
Tchau, tchau.